Boa noite a todos. Já vamos iniciando aí. Para quem não me conhece, eu sou a Bruna Guaitolini, sou pediatra, atendo em Guaratinguetá. E hoje eu tenho a honra e o prazer de apresentar a doutora Ana Paula Beltrão Moschione Castro, uma das pessoas que mais entende sobre alergia à proteína do leite de vaca. A doutora Ana Paula ela é mestre e doutora em ciências pela Faculdade de Medicina da USP, especialista em alergia e imunologia, médica assistente da Unidade de Alergia e Imunologia do Instituto da Criança da USP, além de responsável pelo ambulatório de dermatite atópica e de alergia alimentar também do Instituto da Criança da USP. Não tenho dúvidas que no final dessa aula teremos um novo olhar sobre o APLV, sobre a alergia à proteína do leite de vaca. Então, doutora Ana, passo a palavra para você. Ô, Bruna, obrigada. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui junto com vocês. Eu estava falando com a Bruna que eu queria tanto, assim, estar perto no sentido, tá perto aí, tá lógico, ainda que seja tão prático, às vezes a gente está daqui de casa, mas que vocês se sintam à vontade para estar perto no contexto de falar o que vocês gostariam, quais são as dúvidas. É tanta coisa, né, para a gente conversar sobre alergia à proteína do leite de vaca, e tem olhares diferentes, se você é especialista, se você é pediatra, e eles são desafiadores, eu acho que para todo mundo, né? Então, eu espero que vocês depois fiquem à vontade para perguntar e para a gente poder trocar uma ideia, como diz meu filho. Deixa eu botar aqui a aula. Podemos, Bruna? Vamos lá. Então tá joia. Então, o que a gente combinou, né, é entender um pouco o que está acontecendo hoje e um pouquinho para frente também. Eu vou começar de uma maneira bem tradicional, lembrar, e especialmente quem tem mais experiência aí de vida, lembrar que há alguns anos atrás, ou há cerca de 20 ou 15 anos atrás, não se falava tanto em alergia alimentar. Mas nos últimos anos, a alergia alimentar ela se tornou algo até endêmico. A gente tem uma prevalência super elevada de crianças com alergia alimentar confirmada, e aí o leite acaba sendo um dos principais, um dos campeões de desencadeamento. Lógico que para os Estados Unidos o amendoim é importante, para nós também o ovo, mas a alergia à proteína do leite de vaca, ela ganha um colorido especial para a pediatria, por quê? Esse aumento, né, quando as pessoas falam, 4 em cada 100 crianças têm alergia alimentar, esse aumento aconteceu especialmente na população dos primeiros 5 anos de idade. Então, nessa população, o leite tem uma importância fundamental, por isso ele está lá presente. Quando a gente pensa em alergia alimentar, existem alguns desafios. Se eu falar para vocês, fechem os olhos e pensem no seu paciente com alergia alimentar confirmada. Alguns vão falar, é aquele paciente que tem urticária, outros vão falar, não, é a minha criança que teve um sangramento intestinal, outro vai falar, nossa, essa criança tinha uma doença do refluxo muito importante. Então, acho que o primeiro grande desafio é entender que a alergia alimentar é um nome que esconde várias doenças, vários cenários, mas ela tem uma coisa em comum. Por que tudo entra, né, no grande guarda-chuva da alergia alimentar? Porque ela quando você tem um paciente que diz, olha, esse paciente tem alergia alimentar, algo com o sistema imunológico deu ruim, né? A capacidade do sistema imunológico de combater o que tem que ser combatido e tolerar o que tem que ser tolerado, deu ruim. E aí, isso especialmente para os alimentos, vale destacar que o trato gastrointestinal ele teria que ser um expert em tolerar. Afinal, todo dia eu coloco para dentro de mim uma série de proteínas que não são minhas. Proteínas do leite, do camarão e assim vai. Então, esse paciente que tem sintomas de alergia alimentar, ele tem algum problema na tolerância imunológica. Mas como isso acontece, né? Como eu construo uma alergia alimentar? É um conjunto de fatores. E eu vou usar um modelo bem antigo, que é o modelo da Infecto, quer dizer, para eu estar doente, eu preciso de um agente, do hospedeiro e do meio. E no nosso caso, esse agente é o alérgeno. E hoje, o alérgeno é o leite de vaca, né? Então, eu preciso ter uma predisposição genética. É fato que filhos de pais alérgicos têm mais chance de ter alergia,
Mas essa prevalência, né, essa história familiar de atopia, ela não define que alergia você vai ter. Então, se o pai tem rinite, a mãe tem rinite, eu tenho mais chance de gerar qualquer alergia, também alergia alimentar. Só que no mundo atual, essa predisposição genética que sempre está presente se tornou mais visível. Algumas aconteceu no meio que, no passado, há 20 ou 30 anos atrás, eu não tinha essa expressão gênica tão evidente. E hoje a gente tem. E o que será que aconteceu? Primeiro vamos falar um pouco do alérgeno, né? Ele tem que ser, e aí até uma brincadeira, porque a gente, né, dessas coisas chegam no consultório. Ai, doutora, a pele do meu filho está muito irritada, eu acho que ele tem alergia ao cloro da piscina. Ai, o meu filho, nossa, ele tem alergia à fumaça de cigarro, ou ele tem alergia à lactose. Tudo isso está errado. A alergia, ela é desencadeada, o alérgeno, ele é, em sua imensa maioria, uma proteína. No contexto da alergia alimentar, em geral, ela é uma glicoproteína ou uma lipoproteína, mas uma proteína. A gente valoriza, a gente faz reação, muitas das vezes, à estrutura quaternária da proteína, ou só a uma parte linear. Eu posso fazer um anticorpo IgE contra uma parte linear ou contra uma parte conformacional. Você fala, mas Ana, que importância tem isso? Tem, que se eu tenho alergia a uma parte conformacional, alguns processamentos do alimento destroem essa alergia. Mas não se animem, para o leite de vaca, a alergia é para os epítopos lineares. Eu posso cozinhar o leite, eu posso fritar algo com leite, mas quem tem alergia de uma maneira completa. Os principais alérgenos alimentares a gente chama de Big Eight, que na verdade agora são Big Nine. O gergelim foi convidado a fazer parte dessa família aí, e o leite, como todo mundo sabe, é um dos alérgenos mais importantes, e como a gente falou, nos primeiros anos de vida. A gente fala do meio, do ambiente, como modulador da resposta alérgica. E aí, acho que o grande vilão, assim, né, o grande órgão comprometido é o trato gastrointestinal. Às vezes, o paciente tem uma doença intestinal que predispõe à alergia, mas às vezes a gente não percebe. E aí são inúmeros fatores. O desenvolvimento, né, desse trato gastrointestinal, a microbiota, o estilo de vida. Esse é um slide que certamente vocês já viram em algum lugar, mostrando que o aumento das doenças alérgicas e também daqueles 1000 dias, a maior chance de síndrome metabólica está muito relacionada ao estilo de vida. Esse estilo de vida mais repleto de saúde, contato mais com a natureza, parto normal, alimentação saudável, esse estilo facilita uma microbiota, né, que eu tenho uma microbiota mais poderosa para tolerância, pode parecer protetor ao desenvolvimento de alergias. Ao passo que essa mudança, essa urbanização, esses alimentos ultraprocessados, isso faz com que eu tenha mais chance de ter alergia. E a predisposição genética mostra o que esse slide mostra. Eu tenho um contato com um alérgeno, aqui só para exemplificar um pólen, e em vez de acontecer a tolerância, acontece esse grande, né, zoado inflamatório aqui. Eu produzo células, eu produzo linfocinas, eu produzo anticorpos, que no próximo contato com o alimento eu vou gerar um sintoma, eu vou gerar uma manifestação de alergia. Então, no quadro clássico de reação a diversos alimentos, onde o que é o grande guarda-chuva disso? É tudo o que eu comer e me der um sintoma é a reação a diversos alimentos, mas a parte que se relaciona à alergia alimentar é a parte cuja a reação depende de uma alteração do sistema imunológico. E aí, esse slide divide em coisas que vão ser úteis na prática para vocês. Essa manifestação do sistema imunológico, ela pode estar muito relacionada a manifestações mediadas por IgE. Não, outras vezes são manifestações mediadas por células, todas específicas, todas relacionadas ao alimento, mas por mecanismos imunológicos diferentes que vão ter repercussões na prática.
Então, quando a gente separa e vai vendo as clínicas dos pacientes, a gente vê que as manifestações em que a IgE capitaneia o processo são manifestações muitas vezes cutâneas, aqui se insere a anafilaxia, mas tem uma dica super poderosa. Se eu tenho alergia a camarão, os sintomas eles vão acontecer até 2 horas depois que eu ingeri o camarão. E isso vale para o leite também. Se o paciente chega para você e diz que desenvolveu uma urticária por causa do leite, ele tem que ter desenvolvido essa urticária até 2 horas depois que ele comeu o leite em qualquer jeito, né? E essa urticária, ela vai, você medica e ela não deve voltar. Se ela fica voltando todo o tempo e ele não tomou mais leite, a culpa não é do leite. Então, essa é uma dica preciosa para avaliação. E por que é importante a clínica? Primeiro, porque ela é sempre importante. E segundo, porque quando eu doso uma IgE específica para leite, por exemplo, que é o personagem principal dessa nossa reunião, quando eu doso essa IgE específica e ela vem positiva, se não houver uma correlação com o sintoma, não me serve para nada esse exame. É um exame vazio, é um exame que não reflete o que eu estou buscando. Quando eu tenho uma manifestação de alergia, e essa eu acho que é difícil, que a gente chama de mecanismo misto, dermatite atópica, esofagite eosinofílica, são manifestações em que, se eu dosar a IgE, eu encontro, e os alimentos estão relacionados com a doença, mas a doença existe com ou sem alergia alimentar. Certamente vocês já trataram pacientes com dermatite atópica e certamente vocês não fizeram exclusão alimentar em todos os pacientes, porque vocês sabem que a minoria dos pacientes que tem dermatite atópica que vai ter manifestação de alergia alimentar. Vocês sabem, mas a família não sabe. E aí, às vezes, eu doso a IgE, ela bem positiva, e às vezes você tem que fazer uma exclusão desnecessária. No dia a dia do pediatra, eu acho que o que mais tem são as manifestações que a gente chama mediadas por células. A principal delas é a proctocolite, é aquela em que você tem sangramento nas fezes, um paciente com bom estado geral, e de verdade, pessoal, acho que o leite é o grande desencadeador dessa proctocolite. A gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho. E aqui o mecanismo não demanda exames, então não tem nada a ver a gente pedir uma IgE específica para um paciente que tem uma alergia cuja manifestação é sangue nas fezes. Uma alergia não, IgE mediada. No dia a dia dos nossos consultórios, os sintomas se distribuem desta maneira. Eu tenho manifestações gastrointestinais em sua maioria, manifestações dermatológicas também bastante presentes, e manifestações respiratórias que, em geral, vêm em conjunto com as outras manifestações. Veja, aqui está escrito rinite, aí você vai pensar, meu Deus, meus pacientes com rinite, eu tenho que pensar em alergia alimentar? Não, é uma manifestação aguda e já é mediada do paciente que toma o leite e tem a manifestação naquele momento. E depois ele vai sarar. Quando que a rinite aparece? Normalmente quando a gente está fazendo os testes de provocação. O paciente começa a apresentar um quadro de rinite a hora que eu estou ofertando o leite para ele, e daqui a pouquinho ele já está reagindo. Então é importante eu ter atenção a isso. Fazendo esse preâmbulo, né? E sempre assim, quando você está numa aula, quando você vai falando, tudo tem tanto sentido, né? Tudo tem tanto sentido, a gente explica, a gente entende, mas quais que são os desafios? Esse aqui é um grande desafio, o mundo de hoje. A confusão entre o que é alergia e o que não é. Então, aqui tem alguém com alergia a amendoim e alguém que acha que vai instalar uma dieta gluten-free, tá tudo bem. Aí, alguém que fala que não quer nenhum produto de leite, eu estava separando essa figura para trazer para vocês, também aqui tem um desafio. Essa senhora vai oferecer as guloseimas, mas será que ela checou os rótulos? Será que ela vai dizer, não, fica tranquilo, aqui não tem amendoim, ou não tem leite, ou qualquer coisa assim? Então, não está fácil a nossa vida. Outra coisa são essas frases que a gente encontra, né? Que muitas vezes a família traz, eu tenho uma alergia a leite, não posso comer nada que tenha lactose. Não, a gente falou sobre proteína. Eu vou tomar uma fórmula. Isso, vocês, né, não têm obrigação de saber, eu tenho obrigação de ensinar, caso isso não seja claro, mas uma fórmula parcialmente hidrolisada não é uma fórmula para tratar alergia alimentar. Se a criança tolera uma fórmula parcialmente hidrolisada, ela pode ter uma intolerância intestinal, uma dificuldade de digestão, mas ela não tem uma alergia.
Outra coisa importante é aquele overdiagnóstico, né? Onde o paciente constrói outra cozinha. Será que precisa isso? Provavelmente não, né? A suspensão do aleitamento materno, quantas vezes a gente vê isso e não é necessário? Então, exames desnecessários, tudo isso são desafios. Existe um outro desafio sutil, mas também importante. Esse slide, ele reflete a marcha atópica. O que é a marcha atópica? É a maior chance de quem tem dermatite atópica, ter uma alergia IgE mediada, ter esofagite eosinofílica, asma e rinite. Isso aqui, vocês sabem, está presente, né, no dia a dia dos consultórios de vocês. Um paciente alérgico tem mais chance de ter outras alergias. Mas o que eu queria acrescentar? Eu queria acrescentar as disfunções, as dismotilidades, quer dizer, as alterações gastrointestinais que não são alergias, são aqueles que a gente fala FIGIDs, são os distúrbios funcionais do intestino que muitas vezes vêm com sintomas semelhantes à alergia. Então, o que esse trabalho mostra? Esse trabalho, ele mostrava que crianças que não tinham recebido leite materno e que estavam recebendo uma fórmula fermentada, e comparava a fórmula fermentada ou não, mais de 50% dos pacientes apresentava ou cólicas, ou distensão. Se a gente levar em consideração que a alergia alimentar é uma pequena fatia disso daqui, o que a gente vai ver? A gente vai ver que muitos sintomas são iguais e, na verdade, eu tenho uma disfunção. Então, o que eu estou tentando mostrar é que os sintomas gastrointestinais, eles são inespecíficos. E muitas vezes eu vou usar de estratégias de fazer a exclusão, a posterior reintrodução, para daí ter esse diagnóstico. Se eu for pensar, por exemplo, na doença do refluxo gastroesofágico, quem de vocês já tratou uma doença do refluxo? Todo mundo. Mas será que doença do refluxo é sinônimo de alergia alimentar? Não, não é. Mais do que isso, ou antes disso, a gente está falando de doença. Aquele regurgitador fisiológico funcional, mesmo que dê um pouco mais de trabalho, mesmo que a mãe fique um pouco mais preocupada, se ele está ganhando peso, se ele está indo bem, não é alergia à proteína do leite de vaca. É importante saber isso. Não é um mecanismo IgE mediado. Então, de nada me adianta fazer o exame. Cuidado na supervalorização, cuidado na rotulagem. E a cólica? A cólica é engraçado, porque às vezes você tem um paciente que de fato tem uma alergia à proteína do leite de vaca. Ele começa com sangramento, você faz o diagnóstico e dá tudo certo. Aí você fala para a mãe, esse seu filho tem alergia. Ela fala, putz, eu sabia, ele tinha tanta cólica. Olhar para trás é fácil, né, pessoal? Olhar para trás e dizer, mas quantos pacientes no dia a dia do consultório de vocês têm cólica acima do normal? Tudo isso é sinônimo de alergia alimentar? Claro que não. Cuidado na supervalorização. As alergias alimentares não IgE mediadas, que com certeza estão mais presentes no consultório de vocês, elas são alergias que até nem são tão difíceis da gente diagnosticar, e eu vou destacar a proctite ou proctocolite. Só pelo nome, vocês já percebem que são as porções inferiores do intestino que estão acometidas. Há uma hiperplasia, né, do trato gastrointestinal e um sangramento, que é um sangramento vivo. É precoce, pode acontecer durante o aleitamento materno, mas não é a única causa de sangramento numa criança. Todo sangramento intestinal é alergia alimentar? Não. E o que esse gráfico mostra com muita propriedade? E ele tranquiliza o nosso coração. Vocês não precisam seguir o que está escrito aqui, mas ele mostra que se eu tenho uma criança que tem um sangramento vivo e que ela dura menos do que um mês, a mãe com 2 ou 3 dias de sangramento já está aflita. Ela dura menos do que um mês, você pode esperar, você não precisa fazer uma dieta de urgência, não precisa obrigar a mãe a excluir muitos alimentos. Veja o estado geral, observe se ela está bem e vá programando a exclusão. Eu acho que esse trabalho, ele é de 2018, ele tranquiliza muito, né, no nosso cenário como médico, né, vocês como pediatras, para tranquilizar a mãe, porque afinal, sangue vivo nas fezes causa um certo desconforto. Quando a gente pensa no desafio de uma alergia IgE mediada à proteína do leite de vaca, lembra, gente, que é precoce. A imensa maioria dos pacientes tem essa alergia à proteína do leite de vaca
precocemente. Dificilmente uma criança toma leite, toma leite, toma leite por alguns meses, uma fórmula, e daqui a pouco desenvolve alergia. E os sintomas sempre se desenvolvem até 2 horas após a ingestão. Muitas vezes esse paciente tem um rache e um edema, ele tem alterações que são visualmente muito perceptíveis, o quadro cutâneo é muito frequente, e eu posso ter uma história familiar de atopia. Documente nesse caso, peça a IgE específica, não há limite de idade para pedir a IgE específica para alimentos se o paciente tiver sintomas. Então, esses são os desafios que sim, e aí tem os desafios que não é alergia. Toda urticária é alergia alimentar? Não, 30% das urticárias agudas, foi mal, se relaciona à alergia alimentar. A maior parte das outras urticárias estão relacionadas à infecção, outros processos. Por outro lado, quem dá plantão e eventualmente pegar uma anafilaxia numa criança, lembrar que essa anafilaxia ela pode muito estar relacionada a um alimento. Já o broncoespasmo, quantos lactentes sibilantes que vocês viram e a mãe acha que foi a introdução do leite? É raro, raríssimo. E quando eu falo 8%, é aquela criança que tem um broncoespasmo agudo, quase uma anafilaxia. Lembra que a prevalência da alergia à proteína do leite de vaca, apesar da gente ver isso todo dia, ela não é tão grande assim. A alergia alimentar é a menor alergia que a menor frequência de doença alérgica que a gente tem. A gente tem 10%, né, de asma, até 40% de rinite, 20% de dermatite atópica, a alergia à proteína, ela é bem menor. Então, com tudo isso, como eu organizo a minha investigação? Como tanta informação que eu estou falando, né? Como vocês organizam? Façam uma história, né? Não deem o diagnóstico antes de uma anamnese cuidadosa. E se você tem uma suspeita de uma alergia não IgE mediada, faz a exclusão por 2 semanas, poderosa, até no máximo 4 semanas, mas depois faz o desafio. Tem que falar para o paciente voltar a tomar o leite. Aí sim, se for positivo, você faz a dieta de eliminação, tá? Para não rotular de maneira desnecessária. E, pessoal, esse acho que é o slide mais importante dessa primeira fase da aula. Ele ensina tanto para a gente, ele mostra, e ele vai num crescente aqui muito legal. Ele mostra que se eu tenho uma história... A primeira coisa que você tem que saber, tudo isso que eu falei é uma história sugestiva? Porque muitas vezes a história não é. Pode ser uma intolerância. Como que eu sei que o paciente tem uma intolerância à lactose? Primeiro, tem que ser mais velho. Bebê não tem, né? Segundo, o paciente, né, num caso de não alergia, não tem reprodutibilidade. Um dia ele tem, outro dia ele não tem. Então, eu preciso descartar essas causas. Mas não, se ele tem uma história sugestiva, aí você pensa, está na lista que a Ana falou? É uma alergia IgE mediada? Não, não está na lista da que a Ana falou. Se tiver na lista, faz uma história detalhada, faz a IgE específica. Se a IgE específica estiver negativa, não é, né? Ah, não, Ana, a história é muito sugestiva, eu não sei porque o exame veio negativo. Faz um teste de provocação. Agora, se a história for sugestiva e o teste for positivo, a sua alergia está confirmada. Não, ele não tem sintomas IgE mediados, não é uma alergia IgE mediada. Aí o dia a dia do consultório de vocês é uma manifestação não IgE mediada. Faz a dieta de eliminação, olha o que ele fala, e depois você reintroduz, isso vai te ajudar bastante. Mas se ele tiver dermatite atópica ou esofagite eosinofílica, pode fazer os testes, precisa tirar e precisa pôr de novo. Quer dizer, nesse passo a passo. Então, primeiro eu checo se é sim ou não. Se for sim, eu faço essa avaliação, né? Eu checo, peço os exames, avalio a necessidade de fazer um teste de provocação. E se for não, foco na alergia não IgE mediada e eu consigo fazer o diagnóstico. Por que é tão importante, né? Eu valorizar de maneira adequada os exames e eu vou ilustrar só com esse estudo. Esse é um estudo de coorte que 516 crianças de filhos de pais ou mãe com alergia fizeram IgE específica para leite, para ovo e amendoim. Gente, de 516 crianças, 55% tinham exames positivos, porque era de família de risco. Você acha que 55% era alérgico? Aí, o que eles foram ver?
que desses 55, metade só tinha exame positivo, comia o leite, o amendoim, não tinha nada. Tá, 10% dessas crianças, né, então cerca de 55, umas 25 crianças, elas tinham alergia alimentar. Mas 17%, eles fizeram um teste de provocação e viu que eles evitavam alimentos, mas o teste era não confirmado. Então, só para lembrar, para não fazer exclusão, vocês como pediatras, vocês sabem como é ruim a gente falar não coma isso, não coma aquilo, justamente nessa hora da introdução alimentar, da importância de variar a dieta e tudo mais. E os desafios no tratamento, eles existem? Ora, pois, sim, existem, né? Então, nos pilares do tratamento da alergia à proteína do leite de vaca, vocês acham que eu estou falando muito, vocês têm que falar muito mais. A gente tem que excluir o leite, né? Tem que não desnutrir, quer dizer, ofertar um alimento que seja nutricionalmente adequado, orientar rótulos, orientar posicionamento nos restaurantes, orientar uma série de coisas. Caso haja uma reação como agir, modificar a história natural eu posso fazer alguma dessensibilização, eu posso mudar essa história, acelerar a tolerância e lembrar, gente, que na alergia à proteína do leite de vaca, a tendência é de cura. Então, eu não posso ficar lá ancorado, seu filho tem alergia, seu filho tem alergia, ele não vai sarar nunca. No dia a dia do consultório de vocês, quando vocês forem excluir, em aleitamento materno exclusivo, é a mãe que vai fazer essa exclusão. Mas já tem uma diferença que eu acho que é muito legal. A mãe só vai excluir nas alergias não IgE mediadas. Na alergia IgE mediada, a mãe pode continuar tomando leite, porque a imensa maioria das crianças tem manifestação só quando houve essa ruptura, houve o aleitamento misto. A mãe foi sair de casa, deixou uma mamadeira e a criança fez uma urticária. Então, de quem vocês têm que cuidar? De quem? Vocês têm que cuidar da mãe. Então, não deixa a mãe desnutrir, fazer exclusão de não sei quantos mil alimentos, quando o principal desencadeante é mesmo o leite de vaca. As fórmulas disponíveis, a gente tem inúmeras fórmulas, eu nem preciso dizer que até o final do primeiro ano de vida é fórmula, e aí a gente tem um algoritmo, e depois eu vou passar rapidinho, mas depois dúvidas a gente pode discutir, né? Porque existem indicações específicas. Então, se eu tenho uma alergia à proteína do leite de vaca confirmada, eu tenho que entender se é uma alergia IgE mediada ou se é uma alergia não IgE mediada. A fórmula extensamente hidrolisada do soro, que é a única que a gente tem aqui no Brasil, e as marcas são Pregomin, Aptamil Pet, que são da Danone, da Nestlé, o Alfarré e o Altera, que são as duas empresas que a gente tem mais. A Mead Johnson até tinha suas fórmulas e acabou retirando. Então, a fórmula extensamente hidrolisada que a gente tem hoje de soro, ela é a primeira indicação nas alergias não IgE mediadas e nas alergias IgE mediadas também. Ocorre que a gente pode usar também a fórmula de aminoácidos como primeira escolha quando? Se eu tenho anafilaxia abaixo dos 6 meses de idade, ou se eu tenho, espero ter colocado, ou se eu tenho um desenvolvimento nutricional comprometido, ou se o meu paciente não foi bem com uma fórmula extensamente hidrolisada. A fórmula de soja, ela pode entrar nessa nossa algoritmo nos pacientes com alergia IgE mediada acima dos 6 meses de idade. E a gente tem a fórmula extensamente hidrolisada de arroz, que não está nesse algoritmo, mas que também é uma alternativa. O que mais? Para eu não desnutrir, eu preciso focar nos macronutrientes, na fórmula, mas também nos micronutrientes. Quando a criança deixa de usar a fórmula, eu preciso estar de olho no cálcio. As pessoas que não têm alergia à proteína do leite de vaca conseguem repor as suas necessidades de cálcio com qualquer coisa aqui, 240 miligramas tomando, 300 miligramas tomando um copo de leite. É muito fácil eu atingir as necessidades que são essas aqui no dia a dia. Mas quando eu não posso tomar leite, dá uma olhada o tanto de coisa que eu tenho que comer para conseguir chegar nessas necessidades. Então, muitas das vezes, para eu atingir essa necessidade, eu preciso fazer reposição de cálcio. Então, vocês precisam ficar atentos a isso.
A orientação para evitar escapes, ela é de muita conversa. Eu preciso orientar a leitura de rótulos, sinônimos, de novo, como se comportar num restaurante, o que eu vou perguntar, e eu também preciso saber se o meu paciente consegue reconhecer o que é um escape. Para a vida, né, dele, é interessante eu deixar um plano de emergência. Deixa eu ver se eu pus aqui. Isso, um plano de emergência que oriente, né, quais são os sinais de anafilaxia, quais são os medicamentos que eu devo fazer e como eu devo proceder. O que esse slide mostra aqui é um estudo super bonito em que eles mimetizaram um compartimento de avião, porque tinha uma fala de que, por exemplo, o amendoim, se a aeromoça abre o amendoim aqui, ou se o passageiro abre o amendoim, será que esse amendoim vai sair voando e essa pessoa que é alérgica vai ter uma reação? Aí esse estudo mostrou que não, que o amendoim não aerosoliza. Aí você fala, Ana, por que você está trazendo esse estudo aqui? Porque ele documenta algo que eu acho que é importante a gente falar. A rigidez nessa exclusão. A gente não precisa ser tão rígido, a gente não precisa neurotizar os nossos pacientes. A gente tem que ter calma, avaliar os riscos, para ver se o meu paciente vai ou não correr risco com uma ingesta de leite. Vale destacar que nas alergias não IgE-mediadas não há risco, há desconforto, mas não há risco, né? E muitas das vezes, naquela questão do sangramento, vocês não precisam fazer duas coisas. Sangue oculto nas fezes, porque muitas das vezes o microsangramento vai acontecer por muito tempo e não há qualquer consequência, e não precisam ficar buscando aquela fralda sem nenhum sangue. Isso traz um desgaste e não traz nenhum impacto na evolução da doença. Nas anafilaxias é interessante, então, ter um plano de emergência, esse é o que a gente tem no Instituto, a gente tem planos mais modernos, bonitos, esse site Alergia Alimentar, ele é muito interessante como aprendizado, e caminhando já para o fim dessa nossa discussão, para a gente poder conversar, uma outra pergunta é, quando que meu paciente vai curar? O que eu preciso saber? Como eu vou avaliar a tolerância? Bom, é importante a gente saber que a história natural da alergia, ela é diferente conforme o tipo. As alergias IgE-mediadas tendem a demorar, do leite, tendem a demorar mais para sarar, as mistas podem sarar rapidamente e a não IgE-mediada mais rápido ainda. Quando você olha esse estudo e vê o percentual de pacientes que recuperaram da alergia a leite de vaca, todos de alergia a leite de vaca, vocês podem ver que nas alergias não IgE-mediadas, 100% dos pacientes estavam curados com 5 anos. Falam, nossa, tudo isso? Não, gente, é o corte do estudo que eles fizeram. Então, mas conforme a doença, será muito mais. Quando eu tenho alergias IgE-mediadas, o percentual reduz. E é isso que você vai vendo. Então, aqui, ó, só entre 8 e 9 anos, eu ainda tinha 15% das crianças com sintomas. Isso tem impacto na qualidade de vida, impacto nas decisões. Então, a gente acaba que define por alguns tratamentos como dessensibilização. Mas no dia a dia do seu consultório, a alergia não IgE-mediada é que a alergia que mais vocês vão ter. E aí, a avaliação da tolerância é feita através de um teste de provocação. Como você pode fazer isso? Eu decidi, já vou falar, não, mãe, toma leite, já pode dar leite para o seu filho, que ele sarou. Não é assim. Se a criança ainda está em aleitamento materno, você pode convidar a mãe a voltar a ingerir leite e observar se há reprodução dos sintomas, né? O comprometimento emocional, às vezes, pode ter sido tão grande que a mãe nem consegue tomar leite. Então, tudo isso precisa ser avaliado. Lembra que essa criança ficou bastante tempo sem leite. Ela pode, ao tomar uma fórmula, ter algo de distensão, dor abdominal. Prepara a mãe e a família. E, por tudo isso, a introdução ela é escalonada. Você pode, às vezes, levar até 2 semanas para ofertar esse leite. E esse leite, ele pode ser ofertado de maneira muito, assim, muito gradual. Preciso fazer exame de IgE específica? Esse é um ponto que é variável. A maior parte das vezes não, mas se é uma família de muito alérgicos, alergias IgE-mediadas, você pode fazer. Só que se vier positivo, tem que fazer o teste de provocação num ambiente regulado.
Nas alergias mistas, por exemplo, a dermatite atópica, ela certo, adicionei a lista ideias. Nossa. A dermatite atópica, ela é tranquila, mas vocês precisam tomar cuidado. Certamente, vocês já trataram pacientes com dermatite atópica e algumas vezes fizeram exclusão. Tenham certeza que essa exclusão ela tem impacto na DA, porque se vocês persistirem com a exclusão sem ter certeza, começa a ter risco de fazer outras alergias. Esse trabalho mostra pacientes que tinham dermatite atópica, que fizeram a eliminação, eles tomavam leite, comiam as outras coisas, e aí ficaram um tempo sem, e quando foram introduzir, veio urticária, veio angioedema, quer dizer, manifestações que eles não tinham. Então, eu construí de maneira inadequada uma alergia IgE mediada em quem não tinha. A dermatite atópica é uma doença de desregulação imunológica. O paciente fica fazendo IgE para qualquer coisa e ele pode desenvolver uma alergia alimentar. Quando vocês forem avaliar a tolerância, tenham em mente esse slide. A tolerância ela é escalonada. Primeiro, o paciente começa a tolerar pequena quantidade de alérgeno. Então, a mãe fala assim, doutor, você não sabe o que aconteceu? Meu filho, sem querer, experimentou um pedacinho de uma coisa, sei lá, comeu meio brigadeiro, né? E não teve nada. Será que ele está curado? Ele ainda não está curado, né? Eu preciso entender o processo de tolerância como um todo, mas já é uma boa notícia. E aí, a gente vai vendo que essa tolerância, ela começa primeiro com pequenas quantidades de alimentos processados. O que é processado? O alimento que contém leite, mas que sofreu minimiza a alergenicidade. Depois, alimentos com pouca quantidade, até que no fim ele come uma porção. Como eu chamo meu paciente de curado do leite? Quando ele come uma porção do alimento in natura sem reação. Um copo de leite, um copo de iogurte, né? Ou nas crianças pequenas, uma mamadeira, aí o meu paciente vai estar curado. Existe, eu não sei se vocês já viram, essa possibilidade de usar essa escada de introdução, isso foi desenvolvido na Europa, mas mundialmente algumas pessoas usam essa possibilidade de eu introduzir de maneira escalonada o leite. E aí, para o futuro, só para vocês saberem, a gente faz algumas coisas. A gente pode aguardar tolerância, mas nas alergias IgE mediadas, a gente pode fazer alguns testes. Desculpa, não sei o que aconteceu. A gente pode ofertar alimentos processados, mesmo que o paciente seja alérgico a leite. Você faz um teste, ele reage ao leite. Aí você desce um degrau, oferta a gente chama de baked, um alimento processado a altas temperaturas. E aí a gente fica ofertando alguns meses para depois tentar fazer o teste e ver se ele passa. Ou a gente faz uma dessensibilização. E aí é um procedimento bem do especialista em alergia e imunologia, em que você oferta quantidades crescentes até que ele tome um copo de leite. E existem, é só para mostrar, nas perspectivas futuras, existem uma série de estratégias em desenvolvimento. Esse é o primeiro tratamento para alergia a amendoim, ele é americano, nos Estados Unidos o amendoim é bastante importante, e aí em que você oferta quantidades crescentes de amendoim para que o paciente tenha tolerância. A publicação desse trabalho saiu no New England e ele foi especialmente eficiente em pacientes pediátricos. A minha ideia não é discutir isso hoje, mas é mostrar para vocês que há estudos tentando trazer estratégias de desenvolvimento de dessensibilização. Esse também é bem inovador. Esse Dr. Sampson, que é um dos patrocinadores desse estudo, idealizadores, ele desenvolveu um petzinho, um dispositivo que fica na pele, e aí aqui fica o alérgeno, também é o amendoim, e aí esse contato vai fazendo com que haja um pequeno contato com o alérgeno e você vai tendo intolerância. E no futuro, nanopartículas de alérgenos alimentares também para tentar induzir tolerância. Então, pessoal, é uma jornada que obviamente, que a família, especialmente do leite de vaca, essa história começa nos primeiros meses de vida, mas é uma jornada de final feliz na imensa maioria das crianças. Então, eu acho que a gente tem que cuidar para... Lembra
aquela coisa que a gente fala, em primeiro lugar, não atrapalhar, primo non nocere, não prejudicar. Então, a gente vai orientando a família para que não aconteçam acidentes, mas especialmente o pediatra, ele tem que lidar com o paciente com alergia a leite, mas que a introdução alimentar aconteça, que todo o outro processo aconteça para que a criança cresça cheia de saúde. Então, eram essas as considerações que eu queria fazer, eu espero que vocês tenham aproveitado e fico aqui à disposição para as dúvidas. Obrigada. Doutora Ana Paula, obrigada pela brilhante aula. Muitos desafios pela frente, né? Sim, sim. A gente, enquanto pediatra, também. É bem desafiador o tema. Não sei se vocês aproveitaram. Com certeza, com certeza. Tivemos algumas perguntas que eu recebi. Oi, desculpa. Será que é a minha internet que está falhando? Algumas pessoas me enviaram mensagem aqui no privado, aqui no celular. Eu queria discutir com você algumas questões. Você falou muito na sua aula, doutora Ana, sobre os escapes, né? Que a gente tem que conversar muito com a família, explicar, fazer um plano de ação em alguns casos, quando ocorrer esse escape. E conta uma coisa para a gente, os escapes, eles podem dificultar a chegada da tolerância? Não, olha que legal, né? A gente já estudou isso e outros estudos lá fora também mostram que não. Para proctocolite, tem um estudo mostrando, até hoje o pessoal está cheio de coragem. Tem uma pesquisadora chamada Karina Venter, ela é muito poderosa, ela é uma nutricionista que está presente em todos os comitês e ela chegou a sugerir, gente, pode deixar sangrar, eu sei que é aflitivo, mas é só para mostrar, isso não vai interferir no resultado final, então é só para que a gente tenha tranquilidade. Ah, não, é uma alergia já imediata, ele teve uma anafilaxia, e agora? Isso vai atrapalhar? Ter uma anafilaxia é extremamente desagradável, e isso desanima, traz tristeza quando a gente tem um paciente que tem uma anafilaxia, mas isso também não atrasa, só mostra que ele ainda não está pronto. E aí você fala, putz, vai demorar mais um pouco. Mas não quer dizer que se ele não tivesse tido essa anafilaxia, ele não ia demorar mais para ficar tolerante. E isso é tão certo que, lembra, né, e você, Bruna, como alergo, que a gente faz essa oferta, a gente fica, às vezes, ofertando, sem reação, é lógico, para ver se o paciente alcança a tolerância mais rápido. Certo, legal. A colega Marina fez uma pergunta aqui. No caso de sangramento nas fezes, quando suspender o leite de vaca, aguardar um mês com sangramentos frequentes? Eu acho assim, um mês com sangramentos frequentes, as pessoas vão ficando nervosas. O que você tem que fazer? Você fica de olho primeiro, vacina do rotavírus. O paciente recebeu a vacina recentemente? Ah, recebeu. Então, esse sangramento pode ser da vacina? Ah, pode ser. Então, esse é um ponto importante. Vocês sabem melhor do que eu examinar o bumbum das crianças, né? Veja se não há fissura, se não há nenhum sinal de sangramento. Outro dia eu tinha uma paciente no consultório que ela desenvolveu uma assadura muito poderosa. Isso é um sinal de que havia pode ter uma desbiose, alguma coisa com o trato gastrointestinal imaturo, e aí no fim ela tinha um sangramento. É uma fissura, não é uma alergia. Depende muito da intensidade do sangramento também. Uma complicação que é aquele divertículo de Merkel, o sangramento é abundante. Então, sangramentos finos, pequenos, dá para esperar. Mas eu, particularmente, não espero um mês. Eu espero uns 10, 15 dias, e aí eu proponho a exclusão. Ah, perfeito. Outro questionamento, isso é muito comum para a gente na parte da pediatria geral, sobre os leites vegetais, doutora Ana Paula. E aí, o que você fala para a gente sobre isso? Eles podem ser utilizados como substitutos? Então, lembra que primeiro ano a resposta é absolutamente não, são fórmulas. Segundos e terceiros anos continua sendo não, olha só, né? Por quê? Porque tem duas coisas para vocês considerarem. Primeiro, esses produtos não foram produtos feitos para pediatria. Muitos deles são ultraprocessados, eles ficam em dispositivos PEC, tem uma série de coisas assim, né?
Outra coisa é que o conteúdo proteico deles é muito pequeno. Se você olhar lá a questão da quantidade de proteína, é muito pequena. Então, você meio que, a família, não é que ela acha que está ofertando algo leitoso, tem aquela história de que a gente parece que tem que tomar um leite para algumas famílias, algo leitoso, que eu quero dizer branco, mas não é um alimento adequado. Ah, não, eu faço em casa, eu produzo em casa o leite de castanhas. Nutricionalmente, ele é muito pobre, então você acaba substituindo, né, achando que está substituindo do ponto com uma equivalência e não está. Certo. A Denise, a colega nossa aqui, perguntou qual que é o grau de comprometimento no desenvolvimento dessas crianças da PLV. O que você vê na sua experiência, doutora Ana? Olha, eu acho assim, ó, as crianças bem conduzidas, só que não é bem conduzida, é uma palavra assim, vai muito, vai bem. O que você tem que estar atento? O que eu acho que atrapalha essa história? Quem tem uma criança com uma alergia alimentar, quem tem uma criança com um obstáculo, né, daquela idealização do que vai ser o meu filho, qualquer que seja o obstáculo, é colocado a pensar. Quem tem uma criança com alergia à proteína do leite de vaca, que tem que fazer uma exclusão, ela fica aflita com a introdução de novos alimentos. Então, eu preciso orientar de maneira firme a introdução de novos alimentos. Então, a repercussão, ela é muitas vezes uma dificuldade alimentar, uma ansiedade da família. Outra coisa que é importante é o intestino de quem tem uma alergia não IgE mediada, ele é imperfeito. É real isso daí. Então, ele pode não ter alergia a leite, mas às vezes ele vai comer sei lá, um caldo de feijão, fermenta, distende, e aí a família acha que é uma nova alergia. Então, você tem que ter aquela sabedoria para mesclar a introdução, mas não deixar de introduzir. Porque se a condução for inadequada, aí sim existe um comprometimento nutricional. Tem um estudo, eu não pus porque é tanta coisa, mas tem um estudo feito aqui no Brasil que mostra que crianças com alergia não IgE mediada, algumas chegaram com o Z-score de -2, para peso e para altura, bastante elevado. Então, eu preciso estar atento a todos esses mecanismos, né? Então, a repercussão pode ser nutricional, pode ser comportamental, e isso são as coisas que são importantes da gente estar atento. E aí entra a importância do nutricionista, do acompanhamento com esse profissional em conjunto. Sim, né? Isso. E esse profissional precisa estar muito antenado com a pediatria, né? As orientações que ele for fazer têm que ser orientações pediátricas, porque às vezes eles têm um saber, mas precisa se encaixar, dar um match, né? Isso mesmo. E aí a Marina falou aqui, destacou, né, que a vacina de rotavírus, ela realmente confunde o diagnóstico do APLV. E na sua experiência, os sintomas da vacina, eles demoram quanto tempo? E quais as principais diferenças entre o efeito colateral da vacina e o APLV não mediado, não IgE mediado? Eu acho que aí a gente tem que esperar. Muitas vezes os sangramentos são presentes nos dois. Na vacina do rotavírus, às vezes há um desconforto intestinal até maior, mas mais curto. 3, 4, no máximo uma semana, e depois o paciente vai se recuperando. Se tem uma temporalidade com a vacina, sinceramente, aí, se começou logo depois, aí sim, eu esperaria algumas semanas. Vendo o peso, vendo o estado geral, vendo a evolução da criança, eu esperaria, né? Agora, ao contrário, ponto polêmico, o paciente tem uma alergia à proteína do leite de vaca, que te deu trabalho, às vezes a vacina, ela pode piorar um pouco esse sangramento, então esteja preparada para isso. Uhum. A colega Elisângela fez... Oi, Pedro, você quer perguntar? Pode continuar, depois eu pergunto. Ficou lá para cima da Elisângela, eu vou só perguntar e você já entra na sequência. É possível uma criança alérgica não IgE mediada tolerar bem fórmula parcialmente hidrolisada e reagir com leite in natura, ou doutora Ana Paula? Durante o processo de tolerância, sim. Às vezes você não pegou o momento mais, porque a alergia não IgE mediada ela é muito rápida. Às vezes, do nada, ela já está evoluindo. Então, sim, é possível, mas a gente não vê muito.
e a gente fica um pouco desconfortável com o diagnóstico. Se você não documentou uma alergia de verdade, você fica um pouco desconfortável. Será que é? Será que não é? Daqui a pouco eu vou tentar de novo, tá? Então, acho que isso é um aspecto importante, sim. Tá, joia. Pedro, você quer falar alguma coisa? Quer Quero fazer sim. Doutora Ana, em relação ao sangramento, né, do lactente, seria um processo IgE não mediado, é isso? E nesses casos, durante a apresentação da senhora, eu fiquei com a impressão de que nesses casos não precisaria necessariamente tirar o leite da mãe, é isso? É o contrário. Se eu falei, né? Então, só para falar Tá. de novo, quando é o sangramento intestinal, precisa sim. Quando é o Tá bom. IgE mediado, é que não precisa. O sangramento precisa sim, senão não sara. Aliás, nesse começo, é uma dieta até um pouco cruel, porque qualquer coisinha sangra. Depois ela vai melhorando, mas no começo é bem intenso. E quanto tempo Obrigada por depois... perguntar, porque aí que eu é isso. falo. Não, de repente eu que Não, entendi errado. Mas uma outra coisinha. E nesses casos, a gente conseguindo que a mãe adira a essa restrição, quanto tempo mais ou menos é de se esperar que o sangramento pare? Mais Então, ou assim, menos. vamos supor, esse processo de adesão, ele é um processo tenso. Imagina eu falar para você, Pedro, para de tomar leite. Aí você fala assim, tá, eu nem gosto tanto de leite. Não, Pedro, manteiga, todos os derivados, leia rótulos, mude a sua história. Para um adulto, leva um tempo. Eu tenho inúmeras histórias assim. Eu estava indo quase tão bem, aí esqueci, comi coalhada, porque não está na nossa cultura. Então, leva mais tempo você falar, tira o leite para que a pessoa incorpore o que é isso. Às vezes é muito difícil mesmo. Até uma dica prática, bem boba, mas prática, para algumas pessoas até oriento comprar dietas específicas em lugares específicos para ela ficar calma. Falar, você compra 1 ou 2 semanas só para você ter certeza que não está acontecendo nada, né? Mas assim que ela entra, Pedro, vamos supor que ela fez, agora é rápido, é cerca de 10 dias, no máximo o sangramento diminuiu muito. Agora o ponto precisa zerar 100%? A mãe precisa ficar olhando a fralda, contando o pontinho de sangue? Não deve, porque pode permanecer esses pontinhos por muito tempo. E aí ela fica aflita, tira a soja, tira o ovo, aí ela desnutre, aí o aleitamento materno vai ficando um horror, e aí é muito ruim. Perfeito. E mais uma questão em relação à esofagite eosinofílica. É um diagnóstico anatomopatológico ou tem alguma coisa que sugira de clínica, que Boa, faça pensar? excelente. Então, assim, o finalmente é anatomopatológico, mas tem que ter o sintoma. Quer dizer, eu não posso perguntar vou usar você de exemplo de novo. Pedro, você tem algum sintoma intestinal? Não tenho nada. Tá, nada. A gente vai fazer uma endoscopia e aí vem. Eu posso chamar de esofagite? Não posso. Mas eu, às vezes, tenho que voltar para trás, porque, às vezes, o sintoma ele é sutil. O sintoma é tomar líquido nas refeições, e às vezes a pessoa entende isso como um hábito, não como um... Peraí, doutora, isso é doença? Ela não percebe que para cair melhor ela tem que tomar líquido. Essa preferência por alimentos mais mastigados, mais, meu filho só come se eu picar picadinho, ele não queixa de dor. Então, isso são os sintomas. Então, o diagnóstico de esofagite eosinofílica é feito da clínica mais o anatomopatológico. Só que essa clínica, às vezes, é sutil. Legal. Perfeito. Obrigado, doutora. Nada. Tem uma última pergunta aqui, doutora Ana, com relação ao uso de probióticos, né? Que isso está muito em alta, isso tem sido muito discutido. O uso de probióticos, ele realmente traz algum benefício na gestação? A mamãe que está grávida aqui, igual o meu caso, eu consigo prevenir para o meu neném futuramente uma PLV, por exemplo? Olha, é fácil, a PLV não consegue.
tá? Então, isso está bem claro, infelizmente, né, que a gente tem uma desbiose quando tem alergia, a gente tem. Agora, cuidar dessa desbiose com probiótico é uma linha direta? Não é. Não é pelo tipo de probióticos que a gente tem, não é assim, não é. A literatura mostra com algum grau de evidência que se você tomar nas últimas 4 semanas probióticos, seu bebê, durante o aleitamento, diminui um pouco a prevalência de DA, dermatite atópica. Então, essa pode ser que você, se você é uma pessoa, vamos supor que você venha e fale assim, Ana, eu não quero de jeito nenhum, quais são as estratégias que eu posso adotar para minimizar o risco de alergia do meu filho? Probióticos, bons níveis de vitamina D, bons níveis, não precisa fazer reposição, um parto normal, um aleitamento materno e uma alimentação saudável. Quer dizer, essas são as dicas para minimizar o risco de alergia, mas especificamente para alergia alimentar, os trabalhos não mostram evidência. Infelizmente, né? Eu queria que mostrasse, mas não mostram. Joia. Acabou saindo uma pergunta aqui da Elisângela. Como abordar o paciente com FPAS quanto à introdução de proteína nos alimentos assados ou dessensibilização? Conduzir da mesma forma que alergias IgE-mediadas? Então, essa é fácil. A resposta é: todas as estratégias de dessensibilização são muito bem estudadas para alergia IgE-mediada. FPAS, para não falar que não tem nada, tem um trabalho falando, olha, quando você for introduzir, você pode introduzir o Baked. A dúvida é, o fato de eu ficar introduzindo o alimento processado, como eu posso dizer, diminui o tempo de doença ou é só uma melhora da qualidade de vida? É isso que a gente tem que entender quando eu faço uma estratégia dessa. A vida de alguém que não podia tomar leite de jeito nenhum, a hora que ele pode comer um alimento processado melhora? Claro que sim, fica mais tranquilo o controle. Mas isso é um processo de indução de tolerância no FPAS? A resposta é não se sabe, né? Então, a vida dele melhora, sim, mas eu não sei direito o que isso significa do ponto de vista imunológico. Dessensibilizar é mexer na resposta imunológica, né? Então, por isso que eu não consigo te responder com precisão. Perfeito, tá joia. Mais alguém tem alguma pergunta? Que a gente já está já estamos no horário já, 9 horas. Alguém mais aí tem alguma pergunta? Fiquem à vontade. Eu queria discutir um caso meio enroladinho do consultório. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, eu tive uma pacientinha com 6 meses, ela estava em tratamento materno exclusivo. Eu comecei a introdução alimentar, e ao mesmo tempo a mãe falou que tomou um cappuccino, comeu um bolo que tinha amêndoa, e a neném começou com sangramento. No começo, assim, uns levezinhos de sangue, bem tranquilo, pedi para ela tirar tudo de leite dela, só que o sangramento foi piorando. E ela começou a ter coágulos de sangue. Ela chegou a ir para o Sabará, e daí no Sabará fizeram colonoscopia, fizeram endoscopia, e deu uma colite difusa, tá? E daí lá suspenderam o leite materno e entraram com o Neocate, porque a menininha não parava de sangrar. Chegou a fazer uma hemoglobina de 6, tomou 2 concentrados de hemácia, e daí ela só parou de sangrar quando entraram com corticoterapia. Daí ela melhorou o sangramento, ela ficou super bem. Daí a gastro do Sabará começou a reintroduzir a alimentação. Daí começou com franguinho, com batata, com maçã cozida, e ela ficou assim, relativamente bem. A mãe falou que ela só sangrava quando ela fazia algum esforço. Então, quando ela chorava, daí sangrava um pouquinho e parava. Daí fui progredir a dieta, começar com mamão, essas coisas, a neném voltou a sangrar um monte. E daí teve que reintroduzir o corticoide. Daí introduziu o corticoide, ela parou. Daí a dúvida era se é uma doença inflamatória ou se poderia ser alguma alergia alimentar que tenha desencadeado isso. O que a senhora acha? Eu estou procurando aqui uma... Porque aí, na verdade... eu queria tanto mostrar. Deixa eu só ver se eu tenho fácil. Só um pouquinho, não vou embora. Só um minuto.
queria tanto mostrar que essa manifestação, ela é uma manifestação que a gente chama de mista. O seu paciente, ele provavelmente tem uma colite eosinofílica. A colite eosinofílica não é isso que a gente está discutindo, né? Aqui a gente está discutindo a proctocolite, que é uma alergia não IgE mediada. No meio, na Então, mas na classificação biópsia não apareceu eosinófilos. existe uma colite. O colo não tem eosinófilo, porque o colo normalmente tem eosinófilo, né? Então, acho que não talvez fizeram até precisasse... revisão de lâmina para ver. É esquisito. Então, Esquisito. a doença do meio, se alergia alimentar, seria uma colite eosinofílica, porque mesmo a proctocolite a gente tem eosinófilos. Se não tem, aí eu acho que não é uma alergia alimentar. Melhorar com uma fórmula de aminoácidos não vale, porque aí você retira todo o processo digestivo dela e ela passa bem. Veja que ela recebeu... Na verdade, nem melhorou. Tiveram que entrar com corticoide. Então, veja que ela recebeu corticoide para avaliar. Eu acho que os dois diagnósticos diferenciais são uma doença inflamatória intestinal de início precoce, que eu acho que cabe, e como você falou que não tem eosinófilo, uma colite eosinofílica acaba não sendo. Não é uma proctocolite, não é uma alergia alimentar não IgE mediada, e a doença inflamatória intestinal ela pode melhorar com a exclusão de alguns alimentos. Então, acho que Mas aí com a reintrodução, sangraria de novo? Pode sangrar. Ela está inflamada, né? Ela está inflamada. E a coluna não deu nada? Né? Oi? A coluna foi normal? Não. Deu uma colite generalizada e tinha um ponto sangrante só. E biopsiou e aí também não fechou para Crohn? Não fechou nada. Foi uma coisa bem específica. Ainda tem um casinho bem enrolado. Talvez ela seja uma imunodeficiência também, né? Ela tem alguma outra coisa? Ela está crescendo bem? Não, depois que melhorou o sangramento dela, voltou a engordar. Não, mas nem linda. Foi sucesso lá no Sabará, uma loirinha de olho azul. Eu acho que tem que... exato. Algumas vezes, eu tenho alguns pacientes, mas sangraram mais cedo. E outra coisa é o início tardio do sangramento. Depois de 6 meses sangrar, também não fala a favor de alergia alimentar, não. Vamos aguardar o que essa criança vai mostrar. Então, tá bom. Obrigada. De nada. Mais alguém? Alguma pergunta? Quer acrescentar algum comentário, alguma observação? Para discutir bastante. É um assunto bem extenso, né, doutora Ana? Tanta coisa tem bastante, exato, mas eu fiquei feliz com as perguntas. Eu acho que as pessoas estão aqui, né, preparadas. Tem sempre detalhes, nuances, mas faz parte, né? Não dá para saber. A gente também está construindo o nosso conhecimento, né? Todos os dias as coisas vão mudando e assim vai. Com certeza. Doutora Ana, eu quero agradecer em nome de todos nós aqui, os colegas aqui da pediatria, aqui da região do Vale. Muito obrigada por ter recebido, aceitado esse convite, estar aqui com a gente. Foi muito enriquecedor. Com certeza estamos com outro olhar agora em relação às alergias alimentares, ao APLV. Obrigada de coração. Eu desejo sucesso. Parabéns por se reunirem para discutir, né? Isso só engrandece o cuidado das nossas crianças que a gente ama tanto, né? Tudo de bom. Obrigada, Pedro. Obrigada, Bruna. Como diria o povo, uma boa hora para você. Que venha um bebê com muitas bênçãos e obrigada a todos. Boa noite, gente. Amém. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau. Boa noite.